Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre soft skills e como se portar dentro da empresa de TI no seu dia a dia. Eu acho muito importante porque como a gente está aqui no Canadá, é uma outra cultura, eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto. Aí vamos dizer, recapitulando tudo lá para trás, vocês se prepararam bem, conseguiram a vaga, prepararam toda a documentação, e aquela alegria de chegar no Canadá com um sponsor, né? Com a empresa fazendo um sponsor. Tudo bem. Começou o seu dia de trabalho. E aí, como é que é? Eu posso brincar muito? Eu posso ser descontraído? Ou eu sou um cara mais fechado? Eu posso ficar com a cara fechada? Bom, aí varia mesmo, porque do mesmo jeito o canadense é um ser humano também. Só que a gente está falando de níveis culturais diferentes. A minha experiência empírica de quando eu cheguei aqui. Eu tinha um gerente, né, que era o meu chefe direto, ele era um cara super assim, bacana, divertido, até tinha hora que ele vinha e brincava, só que no geral ele é um cara muito objetivo, né? Então ele sempre vinha assim, e aí, Átila, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi o final de semana, se fosse num domingo assim? Mas ele não quer saber mesmo aquela questão igual, às vezes, na cultura brasileira. Ah, eu tive um churrasco ali. Não, ele quer saber só assim. E aí, tudo bem? Tudo bem. Não, o final de semana foi ótimo e tudo. E aí, o que acontece? Com os colegas também, né? Aí, com a chefia, você tem que tratar de forma respeitosa, ser uma pessoa mais aberta e direta possível. Igual, por exemplo, no início, antes de falar dos colegas, no início, o que eu fazia? Porque eu tinha muita documentação que eu precisava também conseguir lá no Canadá, né? Aqui no Canadá, no caso. Eu consegui no Canadá. Então, o que acontece? Eu tinha que sair em determinados momentos. Então, o que eu fazia? Eu conversava com esse gerente, falava com ele. Olha, eu estou precisando, o advogado aqui, para continuar o processo, né? Porque eu cheguei, eu estava sobre um visto de trabalho temporário, e a empresa já estava com sponsor de PR, né, que é como seria o Green Card nos Estados Unidos. Aqui é o cartão de residência, né, o PR. Então, o que acontece? Eu tinha que, em alguns momentos, ir em alguns lugares, aqui na cidade que eu estava, né, para começar essa documentação e enviar para ele aí a documentação canadense. E aí eu conversava, olha, eu preciso sair, que horas eu posso sair, que horas que eu tenho que retornar para não atrapalhar o serviço, porque infelizmente tem certas repartições que não abrem, né, no final de semana. Então ele era super assim, não, tudo bem, você precisa ir, nós estamos cientes e tal, faz o seguinte, sai de tantas horas, você consegue resolver isso de tantas em tantas horas e voltar? Sim, consigo, sem problemas, pode vir e voltar. Não precisa você também ficar até mais tarde, nesse período que a gente entende. Então, assim, eles foram super bacanas comigo, porque eu fui transparente com eles. Preciso sair para resolver isso. Então, é sempre bom a seriedade e transparência, tá? É o primeiro caso. Colegas de trabalho. Aí, colegas de trabalho, muda um pouco a coisa? Não. Eu tenho colegas de trabalho hoje maravilhosos, são pessoas, assim, muito bacanas, mas eles não são aquele calor humano que às vezes a gente tem no Brasil, da pessoa chegar ali, vamos almoçar junto. Eu trabalho remoto, mas assim, mesmo assim, quando eu trabalhava no escritório, pré-Covid, o que a gente tinha lá? Numa hora, porque não tem uma hora de almoço igual tem no Brasil. Cada um, às vezes tem gente que leva ali alguma coisa para comer, deixa ali na cantina da empresa, pega lá um sanduíche, come e depois já volta para a mesa para resolver o que tem que resolver. Então, nesse período, parece que você vai socializar. Depende da pessoa. Tem pessoa que chega para dizer, e aí, tá gostando? Né? Eu tive colegas de trabalho assim, que perguntaram como é que tá aí o Canadá, você está gostando? O que você está vendo? O que é diferente no Brasil? Como é que é lá? Tem uns que são mais abertos assim. Nesse período. Aí você fala, ok, beleza, arrumei um amigo, né? Uma pessoa que eu posso conversar ali. Não é bem assim. Voltou ali para as mesas, todo mundo baixa a cabeça, faz o que tem que fazer. Se tem alguma coisa técnica para eles te perguntarem ou te passarem, eles vão te passar de modo respeitoso, tá? E objetivo.
você não consegue ficar muito de papo com as pessoas, não tem muita essa abertura. Isso eu estou falando de gente assim, eu trabalhei com canadenses, pessoas educadíssimas, muito bacanas, muito corteses, mas muito objetivas. Então acho importante, né, a gente falar isso, minha experiência. De repente uma pessoa brasileiro também que está aqui, está numa outra empresa, tem uma experiência diferente, sem problemas. Só que a minha experiência foi essa. E principalmente no dia a dia, né? Para quem sabe aí, a gente tem reuniões diárias, né? Para quem trabalha na área sabe, a gente tem aquelas reuniões de sprint, né? O Scrum. Então, o que eles pedem? Eles pedem sempre para você ser o mais objetivo possível e o mais informativo possível. Não falar demais, mas também não falar de menos, tá? E sempre deixar claro tudo aquilo que você fez e documentado. Eles gostam muito, pelo menos na empresa que eu estava e nessa que eu estou, eles gostam muito de que a documentação, e não aquela formal, documentação antiga, de TI, dos anos 90, nada disso. Mas, assim, os tickets, você tem que escrever o que você fez em cada ticket. Eles são meticulosos nesse sentido. Principalmente empresas que pegam ali, porque é ali que eles fazem o quê? O seu controle de performance. É daquele jeito. Na empresa que eu estou, o controle de performance é feito isso. Quantos bugs foram gerados e quantos tasks foram geradas e qual foi o nível médio de resolução desses bugs até chegar em produção. Resolveu o bug, testou em staging, aí foi para frente, o time de QA deu ok, chegou em produção, o cliente ou os clientes estão felizes, tá? Então eles sempre medem assim. E eles são muito assim, por exemplo, eu tenho hoje uma diretora, tá? E ela é super gente boa, mas muito exigente. Então assim, tudo com ela tem que ser muito bem explicado, daí o inglês que eu falei lá atrás, em outros vídeos. Então a gente tem que saber se expressar e explicar exatamente o que fez. Ela tem um nível de conhecimento técnico muito bom, então ela fica de olho no que você está falando e se faz sentido aquilo que você está passando ali. Porque é muito fácil, às vezes, para um engenheiro de software, ele fazer o que ele tem que fazer. Aqui, ó, já entreguei para QA e se vira aí. Não é assim. Você é um owner, né? Você é um dono daquele seu ticket. Você vai acompanhar o seu ticket até produção. E quando sim, em produção, o time, né, especializado ali, que no caso nosso é um time de produção que a gente tem, onde eles ficam direto com o cliente. Então, na hora que eles dão sign-off, eles assinam isso aqui, essa feature, isso que você lançou, tá tudo ok. Aí, assim, é que eles movem esse ticket para o concluído. Para quem sabe do Gira aí e tal, entende o que eu estou dizendo. Então, isso é muito importante para vocês terem essa soft skill de se comunicar bem. Duas empresas que eu já passei por elas, né? Primeira que eu vim e agora essa que eu estou, elas mostraram exatamente, com pessoas diferentes, a mesma coisa. Então, assim, você ter soft skill de ler a sala, não ser brincalhão demais, mas também não ser aquele cara emburrado, ser uma pessoa equilibrada, calma, comunicar numa boa. Eles não gostam muito de falar alto, não gostam disso, tá? Nas duas empresas eu reparei isso. Então, assim, sempre eu fiquei nesse nível de conversar respeitosamente, objetivamente e de forma clara. Então, acho que é uma soft skill importantíssima. Então, mais uma vez, pessoal, tá aí a dica. Trabalhar aqui em TI, porque é muito legal a gente falar sobre salário, né, sobre a minha experiência de ter vindo para cá, mas e o dia a dia, como é que é? Então eles valorizam muito isso, a sua postura, a sua seriedade e o seu nível técnico. Não se enganem quanto a isso. A todo o dia, todos os períodos, você tem que mostrar que você tem um domínio daquilo que você está fazendo, tá? Então é importantíssimo que vocês estejam afiados no nível técnico, mas também ser aquele cara que sabe se comunicar bem,
de forma objetiva, sem ficar dando muita, vamos dizer, volta na mesma coisa, ok? Então, acho isso muito importante para ajudar vocês aí. E isso já é pego lá na entrevista, tá? As entrevistas, igual que eu fiz, existiam alguns cenários reais que eu tinha que dar o meu parecer e resolvê-los, né? E o teste técnico. Então, assim, depois teve a explicação do teste técnico. Por que você fez dessa forma e por que você não fez dessa outra forma? E aí, no meu caso, tinha uma pegadinha, porque da outra forma que eles pediram para perguntar, por que você não fez assim? Era uma forma incorreta que eles já tinham aplicado isso no passado e estavam querendo mover daquilo. Então, ainda bem que eu fui pela forma, vamos dizer, A. Porque a forma B é uma forma que outros profissionais que passaram por lá já tinham feito e eles não estavam satisfeitos com a solução atual, né? Que até eu entrei lá justamente para fazer um grande refactor de algo mais antigo para algo mais novo. Então, pessoal, é isso. Eu acho que assim, fica aí mais essa dica para vocês, tá? De soft skills, que é muito importante, e vocês tenham sempre isso em mente. Sempre tá ali no topo do, vamos dizer assim, do seu conhecimento técnico, sempre estudando, vendo uma técnica nova, vendo como é que tá as novidades de mercado na área que você trabalha, seja front, seja back-end ou full stack, ver tecnologias que estão aparecendo. Com AI isso fica mais até fácil, vamos dizer assim, porque você consegue fazer pesquisas mais voltadas para isso, para saber o que está rolando aí no mercado. Existem, né, outras fontes além de AI que você também consegue pegar isso. Então, acho que é isso. Um abração e até mais, pessoal.